E o contraste é bizarro. Por quê? Porque lá eles estão discutindo energia, segurança alimentar, educação, cidades futuristas como na Arábia Saudita, Adelaide, Neom. E aqui no Brasil, quando a gente vem para cá, a gente tem evento do Ministério da Saúde com dança bate-cu, o fim das escolas cívico-militares patrocinadas pelo governo Lula, o desarmamento da população, o que já está dando reflexo, e certamente quando vierem os números, a gente vai sentir a população pagando com seu próprio sangue essa política genocida chamada desarmamento. E a coisa só piora, porque na COP, por exemplo, Lula fala que os fóruns internacionais têm que tomar as decisões e que elas sejam implementadas nos países sem passar pelos respectivos congressos nacionais, ou seja, dá uma banana aqui para o Legislativo. Hoje eu quero falar do efeito Lula. O efeito Lula, no dia de ontem, eu estava acompanhando o vice-presidente Alckmin na cidade de São José dos Pinhais, onde está instalada a montadora da Renault, onde lá anuncia 2 bilhões de reais de investimentos. Aliás, o Brasil, com o efeito Lula, está sendo o segundo país no mundo com essa crise mundial que mais atrai investimentos. Esse é o efeito Lula. Aliás, os empregos são recorde. O recorde de emprego gerado nesse período é o melhor desde 2015. E quem estava no governo naquele período? Dilma Rousseff. Isso são dados do IBGE, é estatística. Não é fake news que muitos propagam aos 4 ventos, vão para a tribuna e falam grandes mentiras. A Dilma estava naquele período e só agora nós estamos gerando emprego semelhante àquele período do governo Dilma. Esse é o efeito Lula. Efeito Lula que dialoga com o mundo todo, que ajuda a articular a paz no mundo, tenta fazer um esforço grandioso e está entregando em apenas, e olha que apenas estamos com 11 meses de governo. E muita coisa vai vir por aí, porque a gente dialoga com a sociedade. Nós não somos pautados por fake news, nós somos pautados pelas políticas afirmativas que olham para as pessoas que precisam ser assistidas. Eu faço parte dessa história. No passado, para quem não sabe, para quem não quer informação, no governo Lula e Dilma, a gente ampliou muitos os mercados ligados ao agronegócio brasileiro. E muitos atiram pedras, porque não tem a informação. O cooperativismo nunca cresceu tanto naquela época e vai crescer de novo. Vai gerar emprego e só nesse período, para quem está nos acompanhando, já foram abertos mais de 71 novos mercados. Esse é o efeito Lula. Esse é o efeito da política com justiça social que a gente propaga. O Brasil voltou para dirigir os programas para as pessoas menos abastadas. É o pobre trabalhador, os assalariados trabalhadores nos programas, no orçamento da União. E os ricos estão indo para o imposto. Foi referendado recentemente as offshore. Essa é a testemunha clara que os muito ricos desse país, que aplicavam no exterior e não pagavam imposto, vão começar a pagar imposto. Então é isso que, na minha visão, deixa apavorado o grupo de oposição que faz ao governo Lula. O presidente Lula e sua equipe, o Alckmin, que é um vice generoso, muito trabalhador, estão acertando nas linhas, estão acertando nas políticas afirmativas que vão fazer o efeito Lula, trazer muito mais felicidade para o povo brasileiro, construindo junto com todos os prefeitos e prefeitas e governadores do Brasil. Foi assim recentemente. No ano passado, fizeram cortesia com o chapéu alheio, tiraram o dinheiro dos impostos dos governadores e prefeitos e agora, recentemente, tivemos que socorrer e todo mundo vai fechar o balanço do ano com os recursos que foram aprovados por essa casa para ajustar as contas das prefeituras com a gestão irresponsável, com viés eleitoral do ano passado, e neste ano a gente vai conseguir deixar os prefeitos, os gestores municipais e governadores dormir mais tranquilos, porque tem uma gestão de execução orçamentária muito responsável e republicana. Muito obrigado, presidente. Pela primeira vez, o Brasil tem mais de 100 milhões de trabalhadores ocupados. Esse número é muito importante. Nós estamos falando de 100 milhões de trabalhadores ocupados no nosso país. Esta é uma marca recorde na história do nosso país. Significa que no mês de outubro nós tivemos o número de desocupados que é o menor desde 2015.
Só para a gente lembrar que em outubro de 2021, a taxa de desemprego no Brasil era de 12,1%. Mais de 12% da população estava desempregada em outubro de 2021. Em outubro de 2023, a taxa de desemprego está em 7,6%. Significa que nós estamos, ao longo do ano de 2023, recuperando a capacidade de gerar empregos, e nós nunca podemos esquecer que a maior parte dos empregos gerados no nosso país são gerados pelas micro e pequenas empresas. Aliás, quero aproveitar para fazer aqui um registro. Nós já estamos em diálogo com o presidente desta casa, com o presidente do Senado, para discutirmos, deputado Augusto Coutinho, que compõe a diretoria da nossa Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas, para que a gente tenha uma pauta legislativa sendo apreciada pelo Congresso Nacional. No dia 12, vamos fazer o lançamento da agenda legislativa, na próxima semana, e os trabalhos de articulação junto ao governo e junto aos parlamentares estão se intensificando para que nós possamos, já no início do ano que vem, termos algumas sessões dedicadas, deputado Carlos Lippe, dedicadas a apreciar propostas legislativas que tramitam na Câmara e no Senado para apoiarmos decisivamente as micro e pequenas empresas e os empreendedores individuais no nosso país. Isso é fundamental para a retomada do desenvolvimento econômico, para a geração de empregos, para a cidadania empresarial e, acima de tudo, para que nós tenhamos um crescimento sustentável no nosso país. Então, esses números que já estão registrados no ano de 2023 indicam que as medidas econômicas, embora ainda haja muitos desafios, são medidas acertadas na medida em que nós estamos tendo gradativamente a redução da taxa de desemprego no país e chegamos a 100 milhões de brasileiros com algum tipo de ocupação. Isso certamente traz alento para muitas famílias, porque nós sabemos o sofrimento, a dor que tem uma família quando um dos seus está desempregado. E nós sabemos que hoje no Brasil ainda temos muita gente desempregada. Felizmente, nós estamos vivendo um momento em que a economia está mostrando a sua robustez e a retomada dos indicadores que também apontam para a queda da inflação, para a desaceleração dos índices inflacionários no país, indicam efetivamente que nós estamos trilhando um caminho de retomada do crescimento econômico, do desenvolvimento com inclusão social, porque não basta apenas retomar o desenvolvimento e o crescimento do país. É preciso, como diz o presidente Lula, que o povo esteja no orçamento, que as políticas públicas sejam fortalecidas. É para isso que nós precisamos ter retomada do crescimento, porque não basta apenas retomar crescimento e retomar o desenvolvimento se as riquezas ficam sempre concentradas nas mãos de alguns. E esse é o grande desafio no nosso país, reduzir as desigualdades, e é isso que nós estamos fazendo.